Em abril desse ano, 2022, fará 25 anos que um líder indígena foi brutalmente e covardemente queimado vivo por 5 garotos de classe média alta de Brasília, a fim de se divertirem. Oi, pessoas! Tudo bom? Primeiramente, bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Hoje vamos conversar sobre o líder indígena Galdino assassinado em 1997. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Galdino Jesus dos Santos era cacique da tribo Trapajó e ativista indígena. Os Patajós vivem no extremo sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Durante a colonização portuguesa, a chegada dos portugueses, eu não gosto de usar o termo descobrimento, eu prefiro o termo chegada, porque afinal de contas já haviam tribos que habitavam essa terra, que a gente chama hoje de Brasil, há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos antes dos portugueses. Então eu gosto mais de usar o termo chegada. Então antes da chegada dos portugueses, eles habitavam uma determinada região ali no interior da Bahia. E aí, durante a colonização, eles foram expulsos dessas terras. Nos anos 50, 60, 70, ali mais ou menos nessa época, foi criado um Parque Nacional do Monte Pascoal. E aí o governo federal delimitou uma área ao redor desse Parque Nacional para que os Tapajós fossem viver. Então, assim, quem chegou por último determinou quem moraria onde. Então, já chegou por último e quis sentar na janela. Bem, no dia 19 de abril de 1997, Galdino, aos 45 anos, foi até a capital federal, Brasília, junto com outros 8 índios, participar das comemorações pelo Dia do Índio, que acontecem todo ano, no dia 19 de abril, que estava sendo organizada ali pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Eles também foram com a intenção de participar de alguns protestos que iriam ocorrer contra a invasão das terras Caramuru-Paraguaci, que tinham sido ali delimitadas para os índios e que estavam sendo griladas e que estavam sendo invadidas por fazendeiros de cacau ali da Bahia. Porque não foi o suficiente tomarem a força, dizimarem, expulsarem eles da terra que já pertencia a eles. Não sendo isso suficiente, também queriam roubar as terras que eram deles, não satisfeitos, entendeu? Porque o que tinham era pouco. Bem, inclusive nesse dia 19 de abril em Brasília, não só ele, como outros caciques e outros líderes ativistas indígenas tiveram uma reunião com o presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso. Bem, o Galdino saiu da programação dele, das comemorações, reuniões, dos protestos, aí por volta da meia-noite, que foi a hora que ele acabou, e que ele resolveu ir para o lugar onde ele tinha se hospedado. Como ele não conhecia Brasília, ele já havia ido a Brasília uma vez, mas você não conhece uma cidade inteira indo uma vez só, Então ele não conhecia as ruas, não conhecia os caminhos, não conhecia a cidade direito, e ele acabou se perdendo. Ele não conseguiu encontrar a pensão, que ele estava hospedado, que ele tinha se hospedado assim que chegou em Brasília. Quando foi ele por volta das 3 da manhã, ele conseguiu encontrar a pensão e foi até lá. A dona da pensão não deixou ele entrar, porque ela alegou que a regra da pensão era de que os hospedados deveriam estar lá até as 9, porque 9 horas era a hora que ela fechava a pensão. Eu, sinceramente, eu não sei. Essa situação dela ter se negado, não deixado ele entrar, eu não sei. Ao mesmo tempo, me causa uma sensação ruim, que eu acho que, ela poderia
ter sido um pouco maleável, poderia ter sido um pouco mais sensível à situação. Tudo bem, existem regras existem, regras e leis existem para serem seguidas. Mas não sei, ele é uma pessoa que não conhecia a cidade, não estava acostumado, o horário, né, das comemorações não foi ele, das reuniões não foi ele que tinha estipulado. Não sei, apesar dele não ter cumprido a regra, a gente também não sabe, né? Em todas as minhas fontes de pesquisa eu não encontrei quem dissesse, né? Então eu não sei se ele tinha ciência da regra. Eu não sei, não tem como a gente saber isso, né? Eu não posso simplesmente inferir a ideia de que ele sabia ou de que não sabia, não posso confirmar isso. Não tem nada na minha pesquisa que corrobore eu fazer uma afirmação dessa. Mas acho que não sei, ela podia ter dado uma multa para ele, ou então cobrado a ele uma diária a mais pelo horário. Eu não sei, talvez eu agiria de uma maneira diferente. Mas eu também entendo que hoje eu sei no que toda essa cadeia de eventos vai acabar ocasionando, né? Qual é no final, o que vai dar disso tudo, né? Dessa cadeia de eventos. Ela, na época, não tinha como saber, assim como ele também não tinha como saber. Então, não sei, né? É sempre mais fácil a gente julgar depois que a história já passou, né? Então, não sei. Bem, o Galdino, então, não pôde entrar. Ela não deixou ele entrar. E o que ele fez, então? Ele não tinha nenhum lugar para ir, né? Eu imagino que, como ele também estava hospedado em uma pensão são hospedagens para você poder dormir bem mais baratas. Eu imagino que ele não tinha, né, dinheiro para pagar um hotel, uma diária de um hotel que ele teria que dormir, né? Acho que ele não foi preparado para isso. Não imaginou que ele, né, não poderia entrar. Então, ele, sem ter outra opção, o que o Galdino fez? Ele resolveu dormir no banco de um ponto de ônibus do 703 Sul, que ficava ali uns 200 metros da pensão, ali na região da W3 Sul, que é uma via ali em Brasília. Por volta das 5h30 da manhã, já do dia 20 de abril, 5 amigos saíram de uma noitada no centro comercial Gilberto Salomão, dentro de um Monza preto. E aí eles ficaram rodando ali pela cidade, pelo centro ali, né? Os 5 amigos eram Maxi Rogério Alves, enteado do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Novelli Villanova, filho de um juiz federal, Tomás Oliveira de Almeida, filho de um casal de funcionários públicos, Heron Chaves Oliveira, filho de um coronel da PM reformado. Todos esses 4 eram maiores de idade já. Na época, eles tinham 19 anos. E com eles também tinha um menor de idade, que era o Gutenberg Nader Almeida Júnior, que era irmão do Tomás e primo do Heron. Por que é importante eu estar agora falando não só os nomes deles, mas também a filiação deles, né? De quem eles são filhos? Guarda essa informação, porque lá na frente vocês vão ver como é que é importante, tá? Segura a informação. Bem, os 5 estavam ali de carro, e ao passarem ali pela W3 Sul, eles viram o Galdino deitado num banco sozinho, dormindo. Ele estava dormindo, tá? Vamos lembrar que isso já devia ser quase 6 horas da manhã. Então, eles foram ali até um posto de combustível, ali perto daquela mesma região, e resolveram comprar 2 litros de combustível. Eles voltaram, estacionaram o Monza numa rua paralela ao ponto de ônibus e foram até o Galdino, que estava deitado no banco. Antes de chegar, eles no caminho, eles acharam que 2 litros de combustível era muito porque eles estavam querendo fazer. Eles falaram, vamos jogar 1 litro fora. E aí eles jogaram 1 litro fora na grama, no caminho, e foram só com 1. O Heron e o Gutenberg, que era o menor de idade, despejaram um combustível, esse 1 litro de combustível no Galdino. E os outros 3 acenderam fósforos e jogaram fósforos nele, ateando fogo no Galdino vivo, quando ele estava dormindo. Os 5 amigos entraram no carro, fugiram. Mas tinha uma testemunha. Tinha um chaveiro ali já perto, abrindo para trabalhar. E aí, quando ele viu toda aquela cena, ele pegou e correu para anotar a placa do carro que eles fugiram.
Como já era, né, umas 6 horas da manhã, já tinham várias pessoas na rua. Então elas correram para tentar apagar o fogo do Galdino, né? Tentaram jogar água, extintor de incêndio, para tentar apagar o fogo dele. E chamaram os bombeiros. O Galdino, ele teve 95% do corpo queimado. 95%. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte. Ele resistiu bravamente durante um dia. Todas as queimaduras e tudo o que veio, né, todos os problemas que ele teve por conta das queimaduras. Mas, infelizmente, no dia 22 de abril de 1997, ele faleceu de insuficiência renal. O sepultamento foi na cidade de Pau-Brasil, na Bahia. O também cacique Pataxó Wilson, e muito amigo do Galdino no enterro, disse uma frase que eu achei ótima, que eu super concordo, e eu vou abrir aspas para vocês. Abre aspas. Eles nos chamam de selvagens, mas são os verdadeiros animais. Fecha aspas. Bem, a polícia, em posse, né, da placa do carro, que o chaveiro tinha conseguido anotar, encontrou os 5 amigos. Em depoimento, as defesas deles alegaram que eles só queriam dar um susto no Galdino, fazendo uma brincadeira, tipo assim, para ele acordar com fogo, com um susto, e ir correndo atrás deles, brincando. Porque, afinal de contas, você jogar, né, um combustível e tacar fogo em alguém que está vivo é uma brincadeira muito saudável, né? Super coerente, é muito plausível, né? Afinal de contas, quem aos 19 anos, 17 anos, depois de uma noitada, não parou no ponto de ônibus e tacou fogo em alguém? Não é verdade? Todo mundo. Gente, se você não fez isso aos 19 anos, você não viveu direito, entendeu? Você volta e faça, porque você não viveu. Inclusive, um deles teve ousadia, teve a coragem, em depoimento, dizer que achou que o Galdino era um mendigo e que por isso que eles resolveram jogar fogo nele. Porque assim, gente, se eu soubesse que era um índio, eu não tinha jogado, cara. Eu joguei porque era um mendigo. Porque, poxa, no mendigo pode. Porque assim, a pessoa em situação de rua, ela está em situação de rua justamente para isso, né? Para ficar disponível ali, né? Para ser agredido, para ser queimado vivo, para sofrer algum tipo de violência, né? Ele tá ali para isso. É a razão da existência dele. O cara teve coragem de dizer um negócio desse. Bem, a polícia terminou o inquérito e encaminhou o indiciamento para o Ministério Público sobre a denúncia de crime de homicídio doloso, crime hediondo por motivo fútil, crime de crueldade extrema e crime sem chance de defesa para a vítima. A denúncia, ao chegar ao tribunal do júri, ficou sob a responsabilidade da juíza Sandra de Santir Melo, que decidiu, no dia 9 de setembro de 1997, desqualificar o homicídio doloso, substituindo pela acusação de lesão corporal seguida de morte, imputando assim homicídio culposo. Aqui, eu vou até abrir uma grande aspas, eu queria explicar a diferença do homicídio doloso para o homicídio culposo, para vocês entenderem o que a juíza fez. Bem, o homicídio doloso é quando o acusado do crime tem a intenção de matar ao tomar determinada ação. Então, ela toma a ação com a intenção de matar o outro. Já o homicídio culposo é quando o acusado, né, o denunciado, ele não tem a intenção de matar. Ele acaba ocasionando o resultado morte por imperícia, por imprudência ou por negligência. A pena do homicídio doloso é de até o máximo de 34 anos, enquanto o do homicídio culposo, a pena prevista máxima em lei é de 12 anos. Então, portanto, o que a juíza estava fazendo era delegando a eles um crime de menor pena. E a outra diferença entre os dois tipos de homicídios é o local do julgamento. Porque o homicídio doloso, ele é julgado por júri popular, é por civis que sentenciam se é culpado ou se é inocente.
a condenação, né, a pena é determinada pelo juiz, mas a condenação é do júri popular. Ele que vai dizer se a pessoa é culpada, se de acordo com as provas apresentadas, tanto pela defesa quanto pela acusação, pela promotoria, né, se aquilo ali, né, é prova que ele é culpado ou inocente. E aí depois a sentença é dada pelo juiz. Já o culposo, o homicídio culposo, ele é julgado pelo juiz da vara criminal responsável pela região em que foi feita a denúncia. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ela diminuiu a pena deles, né? Ela tirou os agravantes, diminuiu a pena e não permitiu que ele fosse julgado por civis, por populares, que possivelmente, como na época causou uma comoção popular muito grande, poderia acabar ocasionando de mudar a opinião desses jurados e eles acabarem pegando uma pena muito grande. Então, é nesse ponto, né, que você vê como que é importante a filiação dessas pessoas, né? Na hora do julgamento, quem eles eram pesou. Porque, obviamente, o crime é um crime hediondo. E há a intenção de matar. Porque você não joga fogo numa pessoa, foge e deixa ela pegando fogo para morrer. Sem a intenção. Então aí você entende o do porquê a filiação deles, um ser enteado de um juiz, o outro ser filho de um juiz, o outro ser de um filho de um coronel. Aí você entende qual a importância que as famílias dessas pessoas tinham dentro daquela sociedade. Bem, agora eu vou deixar vocês ouvindo o áudio de uma reportagem feita pelo Fantástico em agosto de 1997. Ouve só o que a juíza diz sobre a sentença dela em relação à desqualificação do tipo de homicídio. Na noite de sexta-feira, dia 8, ela fez a sentença em casa, trabalhando no computador até altas horas. Escreveu que a conduta dos jovens deixou a todos indignados e que pretendiam fazer uma brincadeira selvagem. Depois, argumentou que a emoção e a indignação não podem afastar a razão e que os réus devem ser julgados e punidos unicamente pelo crime cometido. Segundo ela, eles pretendiam ferir a vítima, mas não matá-la. Então, desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo, com lesões corporais dolosas. Enquanto aguardavam, os 5 ficaram detidos em celas especiais no presídio da Papuda. Bem, a promotora do caso, Maria José Pereira, depois, né, da juíza Sandra ter dado a sentença, ela entrou com recurso contra a desclassificação que foi negado pela juíza. Ela entrou com recurso, esse recurso foi remetido à mesma juíza, recurso que ela pegou e negou. Aí, então, o recurso foi para apreciação de 3 desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, no fim, acabou modificando a decisão da juíza e deixando como estava homicídio doloso. Gutenberg Nader de Almeida Júnior, que era o menor na época, né, que tinha 17 anos, foi condenado a 1 ano de reclusão, mas só ficou 4 meses no Centro de Reabilitação Juvenil no Distrito Industrial. E após os 4 meses, o registro de passagem dele foi apagado. O registro da passagem dele pelo Centro de Reabilitação foi simplesmente apagado. Lembrando que ele, junto com o primo, foi que jogou o combustível no Galdino. Só ficou 4 meses no Centro de Reabilitação. Ele praticamente foi para o Big Brother. Foi isso. Em 2001, 4 anos após o assassinato, os 4 adultos, né, que eles tinham 19 anos na época, né, que tinham sido acusados, eles foram condenados a 14 anos em regime fechado. Passado um ano, em 2002,
desembargadores do Tribunal de Justiça decidiu pôr os acusados em liberdade assistida. Apesar da lei penal, na época, prever a liberdade, esse tipo de liberdade, somente após 2/3 da pena cumprida. Eles tinham cumprido 1. E aí os 4 receberam o benefício, né, dessa liberdade assistida e acabou ela sendo revogada. Por quê? Saiu na imprensa vários vídeos na época dos 4 bebendo, namorando, curtindo, nos períodos que estava estipulado para eles estarem trabalhando ou estudando. Então, como saiu na mídia, né, vários veículos de Brasília começaram a repercutir, então eles tiveram que revogar o benefício concedido. O tratamento dado aos 4 no presídio foi para lá de diferenciado. Eles tinham as chaves das suas próprias celas, eles tomavam banho quente, eles recebiam visita a hora que eles queriam. Então, assim, era uma festa. Era uma festa, a verdade é essa. Em novembro de 2004, 2 dos presos ganharam liberdade condicional. E no mês seguinte, em dezembro, os outros 2 que faltaram também receberam liberdade condicional. E, para finalizar esta aberração jurídica, a ficha criminal deles foi simplesmente negativada. Sumiu. Esquece. Então, isso mostra mais uma vez como que a justiça funciona nesse país, né? Para você ver. Você precisa ser branco, rico e com ótimas relações familiares. Bem, o Guttenberg, ele em 2013 fez um concurso para agente e escrivão. E ele passou em todas as etapas do concurso público. Exceto na etapa de investigação do passado. Aí ele não passou. Então ele não entrou. Porém, foi nesse concurso. Porque hoje, atualmente, todos os condenados, eles são condenados, tá, gente? Todos os condenados por esse crime, esses que foram condenados e ficaram o quê? 2 anos na cadeia? Nem 3 anos? Por um crime que eles foram condenados a ficarem 14 em regime fechado. Então, esses condenados, hoje, são todos servidores públicos em Brasília. O Tomás Oliveira de Almeida, que é o irmão mais velho do Guttenberg, hoje ele é técnico legislativo no Senado, através do concurso público que ele fez em 2012. E depois ele foi designado para a coordenação de comissões permanentes do Senado, que é um cargo que ele ocupa hoje. O Heron Chaves Oliveira, primo do Guttenberg, né, que foi um dos que colocou fogo, né, foi o que jogou o álcool, o combustível, ele é agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. O Antônio Novelli Villanova se formou em fisioterapia e é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Max Rogério Alves trabalha para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pasmem, ele trabalha para o Tribunal de Justiça. Sarcasmo e deboche maior não existe. E o Guttenberg Almeida, ele fez um novo concurso e hoje ele é agente da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, ano passado, o governo Bolsonaro concedeu a ele um outro cargo público, tá? Comissionado também dentro da Polícia Rodoviária Federal. Ele ficou até o fim de dezembro do ano passado. Ele ficou durante 11 meses por determinação do governo federal. O local onde Galdino foi assassinado hoje recebe o nome de Praça do Compromisso. E também foi erguido a uns 50 metros do ponto de ônibus onde ele acabou morrendo, foi erguido um monumento Galdino feito pelo artista plástico Ciron Franco. Infelizmente, sabe, esse caso do Galdino é um exemplo de como a influência, o poder aquisitivo e a classe social contribuem com a impunidade nesse país. Porque, no fim, o Galdino não teve justiça. Nós não tivemos justiça alguma. A tribo dele, o Brasil em si, os brasileiros, ninguém, não teve justiça. Porque, no final dos contos, um ficou preso 4 meses só, nem ficou preso, né? Ficou recluso. A gente não pode dizer preso, né? Eles ficam reclusos, menor de idade. Então, ele ficou recluso durante 4 meses. E os outros, em 2 anos, saíram em liberdade condicional. Então, assim, é impunidade esfregada na nossa cara. E isso não é uma coisa que só aconteceu lá nos anos
90, em 97 ou aqui no início dos anos 2000. Isso acontece até hoje, isso acontece todos os dias, contanto que você seja parte de uma minoria. Você, a partir do momento que você se encaixa na minoria, você é parte dessa minoria, é isso que vai acontecer com você. Que qualquer crime que é cometido contra você ficará impune. Infelizmente, é a triste realidade do Brasil. Bem, gente, por hoje esse foi o caso. Queria o que vocês acharam. Eu vou deixar uma enquete aqui nesse episódio. E aí vocês me digam se vocês acham que foi justo ou não foi justo o que aconteceu com o Galdino. Deixem a opinião de vocês. Me sigam lá. Em todas as redes sociais nós somos @sobinvestigação. Instagram, no Twitter, no TikTok. Eu vou deixar, tá, as fotos do caso no Instagram, no post, tá? Vou deixar pra vocês verem, vão lá dar uma olhada na carinha dos 5 bonitos. Vou deixar lá a carinha deles estampada pra vocês conhecerem eles, tá? Caso vocês vão em Brasília, encontrem com essas maravilhas lá. E vou deixar um resumo do roteiro lá no nosso blog, tá? Que eu também vou deixar aqui no texto, aqui na descrição do episódio. Então, por hoje é isso, gente. Eu prometo tentar voltar no próximo domingo. Eu não tô conseguindo postar todos os domingos, infelizmente. Eu tava fazendo um curso e aí eu não tava conseguindo conciliar, mas agora, graças a Deus, essa semana meu curso acabou, fui aprovada com louvor. Então agora eu não tô mais fazendo, já acabei, já peguei meu certificado, tô bem bonita, me sentindo até bem mais inteligente. Então agora eu vou ter mais tempo. Então, já vou começar a preparar o próximo episódio. Não vou dizer ainda qual região é. Falta uma região, ainda a região norte e a região nordeste. Então, vai ser um desses dois. E aí, no próximo domingo, vocês vão descobrir qual é. Tchau, tchau. Beijo! Até o próximo domingo. Tchau. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.